Oi, turma, nossa aula de hoje é calculando com radicais, dividindo expressões com radicais de mesmo índice. Para dividir radicais com o mesmo índice, basta dividir os radicandos e manter os índices. Exemplo, a raiz quadrada de 18 dividido pela raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 18 dividido por 3. Então, 18 dividido por 3 é igual a 6. Logo, o resultado é a raiz quadrada de 6. Multiplicando e dividindo expressões com radicais de índices diferentes. Para realizar uma multiplicação, uma divisão entre raízes que apresentam índices distintos, precisamos modificá-las para que todas tenham o mesmo índice. Para tanto, podemos aplicar a segunda propriedade da radiciação, que afirma que a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor. Uma das alternativas mais práticas é encontrar o mínimo múltiplo comum entre os índices, reescrevendo os radicais com o valor, com o novo valor. Então, eu tenho a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quarta de 2. Vou tirar o MMC de 2 e 4, que vai dar 4. Vou igualar os índices dos radicais. Então, vai ficar a raiz quarta de 3 ao quadrado vezes a raiz quarta de 2 elevado à primeira potência, que é igual a raiz quarta de 3 ao quadrado vezes 2. 3 ao quadrado é igual a 9. 9 vezes 2 é igual a 18. Então, o resultado fica raiz quarta de 18. Já no caso da divisão, eu tenho que lembrar que os radicais e os radicandos têm expoentes diferentes, portanto, eu tenho que multiplicá-los para depois encontrar o MMC. Então, eu tenho a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz cúbica de 2. Então, a raiz quadrada de 2 vezes 1 é igual a 2. E 3 vezes 2 é igual a 6. Logo, eu tiro o MMC de 2 e de 6, que vai ser igual a 6, e resolvo, ou seja, igualo os radicais para que eu possa resolver. Então, a raiz quadrada de 2 sobre a raiz cúbica de 2 é igual a raiz sexta de 2 ao cubo e a raiz sexta de 2 ao quadrado, que é igual a 6, a raiz sexta de 2. Potenciação de uma expressão com radicais. Para elevar um radical a uma certa potência, devemos conservar o índice e elevar o radicando à potência indicada. A raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz enésima de A elevado a M. Veja a justificativa dessa propriedade através de um exemplo. A raiz quinta de 7 elevado a quadrado é igual a raiz quinta de 7 vezes a raiz quinta de 7, que é igual a raiz quinta de 7 vezes 7, que é igual a raiz quinta de 49, que é igual a raiz quinta de 7 ao quadrado. Então, aí você vê que justifica essa propriedade aplicada. Resolução de equações irracionais. Considere as seguintes equações. A raiz quadrada de x mais 2 é igual a 3. A raiz cúbica de x menos 1 é igual a 2. A raiz x é igual a 2 mais x. E a raiz cúbica da raiz quadrada de x menos 3 é igual a 0. Observe que todas elas apresentam variável ou incógnita no radicando. Essas equações são irracionais, ou seja, equação irracional é toda equação que tem variável no radicando. Resolução de equações irracionais. A resolução de uma equação irracional deve ser efetuada procurando transformá-la inicialmente numa equação racional, obtida ao elevarmos ambos os membros da equação a uma potência conveniente. Em seguida, resolvemos a equação racional encontrada e, finalmente, verificamos se as raízes da equação racional obtidas podem ou não ser aceitas como raízes da equação irracional dada, ou seja, verificamos a igualdade. É necessária essa verificação, pois ao elevarmos os dois membros de uma equação a uma potência, podem aparecer na equação obtida raízes estranhas à equação dada. Observe o exemplo de resolução de equações irracionais no conjunto dos reais. Então, temos a raiz de x mais 6, a raiz quadrada de x mais 6 igual a 8. Elevamos os dois membros ao quadrado, então fica a raiz quadrada de x mais 6 elevado ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Elevamos os dois membros ao quadrado. X mais 6 é igual a 64. X é igual a 58. Vamos fazer a verificação.
A raiz quadrada de 58 mais 6 é igual a 8. A raiz quadrada de 64, né? 58 mais 6 é igual a 64. Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. A raiz quadrada de 64 é 8, que é igual a 8. Então, é verdadeira a racionalizando denominadores de uma expressão fracionária. Considere a fração 5 sobre a raiz quadrada de 3, cujo denominador é um número irracional. Vamos agora multiplicar o numerador e o denominador desta fração por raiz quadrada de 3, obtendo uma fração equivalente, 5 vezes a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 vezes 3, que é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 3. Observe que a fração equivalente, 5 vezes a raiz quadrada de 3, ela é dividido por 3, né, ou sobre 3, possui um denominador racional. Essa transformação damos o nome de racionalização de denominadores, simplificando expressões com radicais. A racionalização de denominadores consiste em transformar uma fração que apresenta um número irracional no denominador em uma fração equivalente com denominador racional. Neste caso, o quociente com um número irracional, a raiz quadrada de 2, no denominador, foi transformado em um número racional ao utilizarmos o fator racionalizante, a raiz quadrada de 2. Então, 2 sobre a raiz quadrada de 2 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é elevado a sobre ou dividido por 4. Então, 2 vezes 2 é 4, que é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 2, dividido ou sobre 2. Porque 4 ao quadrado é igual a 2. Logo, eu divido. 2 dividido por 2 é igual a 1. E a raiz quadrada de 2 repete, né? Então, fica o resultado, a raiz quadrada de 2. Porque 1 a gente não escreve. Então, temos também, na simplificação, que relembrar as propriedades da radiciação. Então, a raiz enésima de 0 é igual a 0. Por definição, 0 elevado a n vezes é sempre igual a 0, pois 0 vezes 0 vezes 0 é igual a 0. Para qualquer número inteiro, n. A raiz enésima de 1 é igual a 1. 1 elevado a n vezes é sempre igual a 1, pois 1 vezes 1 é igual a 1. Para qualquer número inteiro, n. Então, a primeira, né, a raiz primeira de A é igual a A. Por definição, a raiz de um número qualquer, A elevado ao expoente 1, é igual a ele mesmo. A raiz enésima de A elevado a N é igual a A. Transformamos para a forma de potência. Então, A, N sobre N é igual a 1, que é igual a 1. E a raiz enésima de A elevado a B é igual a B sobre N. Neste caso, observe que o índice do radical é diferente do expoente do radicando. Assim, também transformamos o radical para a forma de potência. Potências com expoente racional. Seja A um número real positivo e P sobre Q uma fração, onde P é um número inteiro e Q é um número natural diferente de zero, temos que A elevado a P sobre Q é igual a raiz Q de A elevado a P. Exemplos. 3 elevado a 2 sétimos é igual a raiz sétima de 3 elevado ao quadrado. E 2 elevado a 3 quintos é igual a raiz quinta de 2 elevado ao cubo. As propriedades das potências de expoente racional são as mesmas das potências de expoente natural. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, calculando com radicais, onde nós estudamos dividindo expressões com radicais de mesmo índice, multiplicando e dividindo expressões com radicais de índice diferentes, potenciação de uma expressão com radicais, resolução de equações irracionais, racionalizando o denominador de uma expressão fracionária, simplificando expressões com radicais e potência com expoente racional. Então, só para lembrar, para dividir radicais com o mesmo índice, basta dividir os radicandos e manter os índices. Para realizar uma multiplicação ou divisão entre raízes que apresentam índices distintos, precisamos modificá-las para que todas tenham o mesmo índice. Para levar um radical a uma certa potência, devemos conservar o índice e elevar o radicando à potência indicada. E a resolução de uma equação irracional ela deve ser efetuada procurando transformá-la inicialmente numa equação racional, obtida a elevarmos ambos os membros da equação a uma potência equivalente. A racionalização de denominadores consiste em transformar uma fração que apresenta um número irracional no denominador em uma fração equivalente com o denominador racional. Então é isso, turma, nossa aula de hoje. Até a próxima aula e um beijo.